dismenorreia é conhecida como dor menstrual do tipo cólica, que em geral inicia com a menstruação ou um pouco ou algumas horas antes da mesma. A prevalência da dismenorreia é altíssima. Acomete de 50% a 70% das mulheres em algum momento da vida e é uma das principais causas de falta ao trabalho e à escola. A dismenorreia também é conhecida com outros nomes: algomenorreia ou odinomenorreia ou menalgia. A dismenorreia ela pode ser classificada de acordo com a sintomatologia em leve, moderada e intensa. É leve quando os sintomas são de fraca intensidade, que não atrapalham o dia a dia da mulher. A moderada significa uma dor mais intensa, que em geral necessita já de um tratamento, porém não impede a falta ao trabalho ou à escola. A dismenorreia intensa significa que ela impede ou dificulta as atividades do dia a dia, sendo uma causa importante de falta ao trabalho e à escola, necessita de tratamentos, e às vezes, muitas vezes, tratamentos inclusive associados, e que perturba muita mulher pelo fato de saber que mensalmente poderá ter esse acometimento. A dismenorreia, ela tem uma frequência de 50% a 70% de acometimento das mulheres, sendo que a intensa tem uma frequência de 10% a 15%. Há um estudo clássico escandinavo quanto à intensidade da dismenorreia. A ausência de dismenorreia naquele país foi de 27,6%. A dismenorreia leve foi muito frequente, atingindo 34,3%. A dismenorreia moderada chegou a 22,7% e a dismenorreia intensa foi bastante frequente, 15,4%. Características e sintomatologia da dismenorreia. A dismenorreia é caracterizada por uma dor pélvica do tipo espasmódico, podendo se irradiar para a região lombar, para o cóccix e também para a região sacral. Ainda deve-se lembrar que ela pode irradiar para a coxa, principalmente na sua porção interna, e poderá vir ou não acompanhada de outros sintomas, tais como náuseas, vômitos, quadros diarreicos, palidez e sudorese quando muito intensa e às vezes até por cefaleia. E ainda ansiedade, angústia, são outros sintomas que devem ser lembrados. Vale também lembrar sobre a associação entre dismenorreia e TPM, tensão pré-menstrual. Esses outros sintomas da dismenorreia, conforme nós podemos ver, muitas vezes são associados à própria tensão pré-menstrual. É por isso que essa entidade nosológica dismenorreia muitas vezes é tratado conjuntamente com a tensão pré-menstrual, porque elas se imbricam, elas se intercruzam e muitas vezes as duas têm uma nítida correlação. Agora vamos ver a classificação tradicional da dismenorreia. A classificação da dismenorreia é feita em primária e secundária. A primária também é conhecida com o nome de intrínseca, espasmódica ou idiopática. Ela é intrínseca porque ela é própria do útero. Ela é também conhecida como espasmódica, pois a dor que a caracteriza é em geral do tipo espasmódico, pois não tem nenhuma outra causa. E idiopática exatamente por não ter nenhuma causa. Ela também pode ser secundária, ou adquirida, ou extrínseca, ou congestiva. Isto significa, como o nome está dizendo, que ela é secundária a alguma outra doença ginecológica. Ela é do tipo congestiva porque esse tipo de doença ginecológica causa uma congestão, ou seja, um aumento de vascularização na pelve, que caracteriza a congestão, que pode levar ao quadro doloroso. E ela também é conhecida como extrínseca, pois existe uma causa extrínseca ao útero. Vamos agora ver mais algumas das características dos dois tipos de dismenorreia, a começar pela primária, maior incidência em mulheres jovens, iniciando 6 a 12 meses após a menarca. O seu início ocorre desde poucas horas antes até o início da menstruação, com uma duração, em média,
de 24 a 72 horas, sendo mais característica uma duração de 48 a 72 horas. E a dor é do tipo espasmódica, referida pela paciente ou pela mulher como do tipo cólica. Resumindo, nós poderíamos dizer que a dismenorreia primária acomete, em geral, a adolescente. Isto é de suma importância, pois pode causar uma temeridade, às vezes, à família, quando ela é intensa, pois, para a família, isso pode significar talvez uma doença grave, e para adolescente, e mesmo para a família e para os seus familiares, isso pode significar a repetição do quadro doloroso menstrual, o que causa uma ansiedade, o que causa uma angústia, o que causa talvez até uma irritabilidade. Agora, mais detalhes sobre as características da dismenorreia secundária. A dismenorreia secundária, ela pode ser intrauterina, intramural e extrauterina. A intrauterina, a mais frequente, talvez seja a neoplasia ou tumor, principalmente o mioma submucoso. Também não devemos esquecer que podemos ter os pólipos, corpo estranho ou a presença do DIU, dispositivo intrauterino, os quadros infecciosos menos frequentes, como a endometrite. Também podemos ter a estenose cervical e as malformações uterinas. A intramural, a causa mais frequente, sem nenhuma dúvida, são os tumores, e dentre esses, a miomatose uterina. Também nós podemos ter as malformações uterinas e principalmente a adenomiose, que acomete em geral mulheres acima de 40 anos, que também tem uma frequência e uma prevalência bastante alta. Na dismenorreia secundária extrauterina, a causa mais frequente é a endometriose, doença muito prevalente nos dias atuais. Também temos a neoplasia, por exemplo, as neoplasias ovarianas, temos os quadros aderenciais pélvicos, caracterizados ou por cirurgia pélvica anterior, ou então aderência pélvica causada pela própria endometriose, ou então pela doença inflamatória pélvica, subaguda ou crônica. Também temos a congestão pélvica, que é uma situação que, por exemplo, pode acometer mulheres com disfunção sexual que não conseguem chegar, por exemplo, ao platô orgástico. Temos as causas psicogênicas, que nos dias atuais também tem uma prevalência bastante grande pelo tipo de vida moderna que se leva nas grandes cidades. Temos a infecção pélvica crônica, felizmente menos frequente, talvez pelas grandes campanhas de utilização do preservativo masculino para diminuir a incidência da AIDS. Temos os cistos ovarianos e também malformações pélvicas que possam ocorrer. Vale observarmos alguns dos aspectos da fisiopatologia da dismenorreia, que implica em aumento da produção do estrogênio na fase folicular, que pode causar aumento na produção de prostaglandinas. E na segunda fase, a fase lútea, quando há boa produção de progesterona, caso não ocorra a fecundação, observa-se uma diminuição abrupta na síntese da progesterona. Então, a diminuição abrupta da progesterona causa um desbalanço na membrana lisossômica, liberando prostaglandinas, liberando prostaglandinas em grande quantidade, que vão atuar na membrana celular, causando um aumento da contratilidade do miométrio, ou seja, da musculatura uterina, e isso vai levar a uma diminuição do fluxo sanguíneo, cuja diminuição leva a uma isquemia, a um quadro doloroso e um aumento da sensibilidade das células nervosas. Basicamente, essa é a fisiopatologia da dismenorreia, muito importante. Portanto, resumidamente, posso dizer que a redução da produção da progesterona causada pela luteólise e pela não gravidez pode levar à liberação da prostaglandinas, aumentando a contratilidade uterina, o tônus uterino, a pressão intrauterina, consequentemente diminuição de fluxo sanguíneo, que pode causar isquemia e quadro doloroso. Não se deve olvidar que na dismenorreia secundária ela é causada, como o nome está dizendo, secundária a uma outra causa, mas que também libera
muita prostaglandina, principalmente F2-alfa e E2, portanto, causando o mesmo processo que na dismenorreia primária, por uma outra causa. O processo de diagnóstico da dismenorreia primária engloba anamnese, que deve ser minuciosa. É a oportunidade de checar vários dados: idade da paciente, se o quadro inicial foi intenso ou leve, foi piorando, que a dismenorreia se iniciou quando da regularidade dos ciclos menstruais, etc. Para o diagnóstico da dismenorreia primária, também destaca-se o exame físico. No exame físico, nós vamos observar se não existe algum aspecto relevante, como, por exemplo, um quadro de hérnia abdominal e ou inguinal. Então, o exame físico é extremamente importante, o exame físico geral. Se não vamos observar, por exemplo, botões hemorroidários, que são muito difíceis de ocorrer numa adolescente. Vale lembrar algumas peculiaridades quanto ao exame físico ginecológico na dismenorreia primária. No exame físico ginecológico de fundamental importância, muitas vezes nós podemos deparar com adolescentes virgens, em que não vamos poder realizar aí o exame ginecológico propriamente dito. Mas aquelas que já têm uma vida sexual, temos que observar muito bem a região vulvar, pequenos e grandes lábios, se não tem nenhuma anomalia, a vagina, se não tem uma vaginite, se não tem uma cervicite, se não temos a presença de um pólipo que se exterioriza pelo orifício externo, e a seguir o toque, de fundamental importância. Eu gostaria de ressaltar dois aspectos. Primeiro deles, no toque, fazer a palpação das paredes vaginais e principalmente do segmento da uretra e da base da bexiga. E o mais importante seria o fundo de saco de Douglas. Muito importante, pois em caso, por exemplo, de endometriose, nós podemos ter espessamentos no ligamento útero-sacro, podemos ter nodulações no ligamento útero-sacro. E o útero, que é o segundo aspecto importante, em caso de endometriose, em geral tem uma retroversão, que pode ser móvel, mas em geral é uma retroversão fixa. Então isso é um dado muito importante do exame ginecológico que nós temos que chamar a atenção. Também devemos observar a posição do útero, conforme já falada, se é antiverso-flexão ou retroverso-flexão. Na retroverso-flexão, costuma dar um pouquinho mais de congestão pélvica. Isso pode colaborar com um quadro doloroso. Também no exame do toque, em relação ao útero, devemos observar se esse útero não está aumentado, se não tem a presença de uma miomatose uterina, se não vamos observar algum outro aspecto doloroso ao toque uterino. Vale reforçar um lembrete quanto ao processo de diagnóstico da dismenorreia primária. Portanto, devemos realçar que no diagnóstico da dismenorreia primária, esse diagnóstico é feito basicamente pela anamnese, pelo exame físico geral e pelo exame ginecológico. E não há necessidade de uma propedêutica subsidiária, a não ser que tenhamos encontrado durante esse exame ginecológico ou na anamnese alguma coisa que faça com que tenhamos a necessidade de pedir algum exame. Do contrário, não há necessidade de propedêutica subsidiária. Já na dismenorreia secundária, conforme o próprio nome diz, é secundária a alguma doença e, portanto, pode haver necessidade de uma propedêutica subsidiária. Vale, contudo, não esquecer que existem outras causas não ginecológicas de dismenorreia secundária. Alguns exemplos. Urológica. Afecções mais frequentes são infecção urinária, cistite intersticial, litíase, instabilidade, detrusor. Gastrointestinal. As mais frequentes são obstipação, hérnias, inflamações, síndrome do cólon irritável. Músculo-esquelética. Temos doenças degenerativas, postural, fibromiosite, discopatias, osteofitos, distensões. Não se deve esquecer que as secundárias acometem mulheres de mais idade, em que começa a aumentar a frequência dessas doenças fibromusculares. Outras causas nós poderíamos colocar como a dor somática referida, distúrbios de sono, depressão, distúrbios de personalidade. Então, volto a frisar,
que as causas não ginecológicas devem estar na cabeça do médico, porque elas não são infrequentes. Agora vamos ver mais detalhes sobre os exames que podem ser realizados para a investigação da dismenorreia secundária, a começar pela ultrassonografia. Na dismenorreia secundária, o exame talvez propedêutico mais importante é a ultrassonografia pélvica ou transvaginal, de preferência transvaginal, que poderá ser complementada com a pélvica. Ela é muito importante. Como se diz na gíria, ela é o terceiro dedo do ginecologista. Ela é de fundamental importância, porque ela que vai poder observar detalhes, como por exemplo a presença de um pólipo, de um mioma submucoso, de uma anormalidade ou de um cisto complexo, por exemplo, ovariano, presença de varizes pélvicas. Ela é de fundamental importância, volto a frisar. Orientações agora sobre os exames de tomografia e ressonância magnética no diagnóstico da dismenorreia secundária. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética devem ser pedidas em situações especiais. Nós temos sempre a avaliar a relação custo-benefício. São exames extremamente caros. Na propedêutica ginecológica para a dismenorreia, em geral não há necessidade. Eu diria que talvez só em algumas situações tais como tumores ovarianos de grande tamanho, complexo, em que a gente quer talvez ter um melhor detalhamento. A ressonância magnética, talvez numa determinada situação, que seria malformações uterinas bastante importantes, em que eu tenha necessidade de um diagnóstico mais preciso. Do contrário, em geral, não. Observações sobre a utilização da endoscopia pélvica. Outro exame de bastante importância nos dias atuais seria a endoscopia pélvica, em que nós poderíamos dividir em histeroscopia, quando há uma suspeita, por exemplo, de um pólipo, ou então da presença de um mioma submucoso. E a endoscopia do tipo laparoscopia pélvica, cuja importância é bastante grande, principalmente no diagnóstico da endometriose, que é uma doença muito frequente nos dias atuais, levando muito à infertilidade. Então, aí a laparoscopia é de fundamental importância. Também pode ser utilizada a esterossalpingografia em caso em que há suspeita de uma doença inflamatória pélvica crônica em que poderemos ter um endossalpíngeo. A esterosonografia é um exame mais recente, que vem tomando bastante corpo e sendo aplicado talvez com um pouquinho maior de frequência para, às vezes, fazer um diagnóstico de um pólipo endometrial. A investigação diagnóstica de dismenorreia secundária também pode incluir, em alguns casos, exames sanguíneos. Dos exames sanguíneos, um que nós devemos chamar um pouco a atenção seria a dosagem de marcadores bioquímicos. E desses, o mais importante, a dosagem do CA-125, para suspeita de endometriose ou então de tumores ovarianos. Deve-se ressaltar que ele deve de preferência ser pedido durante o período menstrual. Quanto mais precoce o diagnóstico da dismenorreia, primária ou secundária, melhores poderão ser os resultados do tratamento. Vamos, aliás, ver algumas das abordagens para tratar a dismenorreia, a começar com as medidas gerais. No tratamento da dismenorreia, nós não devemos esquecer que devemos ter as medidas gerais e a terapêutica específica. Nas medidas gerais, é importante o apoio psicológico, emocional, porque é um quadro de repetição mensal. Devemos reforçar a essa paciente e a sua família, principalmente nos casos da adolescência, de que não é uma doença grave. Não é uma doença que vai causar problemas a longo prazo. Isso é de fundamental importância, porque a ansiedade, a irritabilidade, o nervosismo, a apreensão pode ser bastante grandes. Um outro ponto importante é uma dieta alimentar mais leve, menos pesada, muito mais tranquila durante a fase da incidência do quadro doloroso. A atividade física é importante, que se faça, ter uma atividade física, principalmente se gostar de algum esporte, a prática esportiva. Deve-se ressaltar que nos quadros de dor muito intensa, isso não vai ser possível, aí ao contrário, o repouso. Além das medidas gerais, destaca-se a terapêutica medicamentosa. Na terapêutica medicamentosa, os anti-inflamatórios não hormonais
são considerados como padrão ouro, o tratamento mais importante, com melhores resultados, causando 90% de melhora clínica, pois os mesmos inibem a síntese de prostaglandinas, consequentemente não deixam as mesmas causarem um quadro doloroso, de dor espasmódica. Então, eles são os tratamentos de eleição. A recomendação modernamente implica em anti-inflamatórios não hormonais inibidores da COX-2. Não se deve esquecer que no organismo humano existem duas enzimas chamadas ciclooxigenases, conhecidas com a abreviatura COX, COX-1 e COX-2. COX-1 é uma enzima constitutiva que existe em todos os tecidos, principalmente, por exemplo, no tubo digestivo, que protege o tubo digestivo. E a COX-2 é uma enzima que pode causar o quadro de dor, de inflamação e de febre. Portanto, o ideal de um anti-inflamatório não hormonal é que ele iniba especificamente a COX-2, impedindo o quadro de dor, de febre e de inflamação, e não iniba a COX-1 e, portanto, não iniba o processo protetor. No tratamento medicamentoso, há também o uso das chamadas pílulas anticoncepcionais. Não devemos esquecer ainda que os anticoncepcionais hormonais combinados orais podem e devem ser utilizados, e principalmente tem indicação quando existe uma vida sexual ativa, por exemplo, da adolescente, e com o quadro de dismenorreia. Então nós devemos talvez utilizá-lo com duplo sentido, ou seja, evitar o quadro de dor e também o objetivo de evitar uma gravidez. As drogas de eleição, conforme nós falamos, são os anti-inflamatórios não hormonais, com 90% de resultados. As pílulas anticoncepcionais dão resultados ao redor de 70% a 80%. Quando a utilização das mesmas não alivia um quadro doloroso, elas devem ser associadas aos anti-inflamatórios não hormonais, ou vice-versa. Está utilizando um anti-inflamatório não hormonal, não deu um resultado tão bom, tão esperado, eu associo uma pílula anticoncepcional. Vale esclarecer sobre alguns outros medicamentos. Outros medicamentos podem ser utilizados, porém a frequência de uso é muito pequena, pois os resultados não são tão bons. Podemos mencionar nessa categoria o magnésio, os antagonistas de cálcio, os tocolíticos, como a isoxisuprina. Porém, na prática clínica, o seu uso é desprezível. Já o tratamento cirúrgico é considerado de exceção. Pode ser também realizada a cirurgia de Cote, que seria a ressecção do plexo no ligamento largo, e a cirurgia de Castanho, que é a ressecção pré-sacral, ou anerectomia pré-sacra. Porém, são tratamentos de exceção e hoje em dia não se utiliza, e volto a reforçar, sua utilização seria uma medida de exceção. No entanto, a cirurgia de Doyle, que era a ressecção do ligamento uterosacro, ela voltou a ser utilizada por via laparoscópica, mas os seus resultados são ambíguos. Então, na prática clínica, deve ser pouco executado. Um outro aspecto cirúrgico, que foi, esse sim, muito utilizado no passado, como a dilatação do orifício interno do colo do útero, hoje em dia praticamente não é realizado, pois o tratamento medicamentoso apresenta resultados maravilhosos. A decisão sobre a conduta do tratamento cabe sempre ao médico. E quanto antes e mais preciso o diagnóstico, melhor para a promoção da saúde global da mulher. Dessa forma, tentamos abordar os principais tópicos relativos à dismenorreia, que é uma das entidades nosológicas mais comuns e frequentes no consultório de nós tocoginecologistas.